Vamos iniciar a nossa primeira rodada de análise aqui. Eu começo com a Janaína Pascoal. Janaína, essa situação é preocupante aqui em São Paulo, né? Boa noite. Boa noite. Eu acabei me envolvendo muito com esse assunto, primeiro porque no início dos anos 2000 eu presidi por quase 5 anos o Conselho de Entorpecentes do Estado de São Paulo e depois, já aqui como deputada na Assembleia, eu integrei um grupo interinstitucional, né, formado por deputados estaduais e vereadores para enfrentar, né, ou para trabalhar essa questão da Cracolândia, né? E visitei as secretarias estaduais, as secretarias municipais, fizemos várias reuniões na Assembleia e na Câmara. E, assim, é um assunto muito complexo e tem um grupo, né, nessa história toda que fica invisível, né? Porque, em regra, você tem extremos, pessoas que só olham os direitos daqueles que estão ali em situação de drogadição nas ruas. E existem outras pessoas que acham que punindo, prendendo todo mundo, o problema vai se solucionar. Mas existe um grupo invisível. Que grupo é esse? Os moradores e os trabalhadores daquela área, né? Os moradores e trabalhadores nunca são ouvidos. Eu fui, acho que, a primeira, assim, deputada, a primeira parlamentar que fez questão de levar essas pessoas para as audiências públicas, de levar essas pessoas para dentro da Câmara de Vereadores. São pessoas que, por exemplo, foram contempladas ali com unidades habitacionais, não gratuitas, pagaram, né, mas de maneira mais acessível. E essas pessoas comemoraram quando receberam suas casas e depois se arrependeram, porque os apartamentos são invadidos. Apartamentos que não estão no térreo. Os usuários, né, eles sobem no portão, eles sobem na janela, eles entram em apartamentos do primeiro e segundo andar. Essas pessoas não têm tranquilidade para mandar os filhos para a escola, né? O que me fez retomar esse tema foi o pedido de segurança feitos pelos pais de crianças que moram nessa região. E é importante frisar, não são famílias ricas, né? Porque geralmente colocam assim, a elite é que se incomoda. Não, são pessoas que ganham 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, que os filhos estudam em escola estadual, em escola municipal, e que não tem tranquilidade para o filho ir para a escola. Às vezes a criança sai correndo, literalmente correndo, né? Porque o pai e a mãe já saíram mais cedo, não tem como levar. Idosos que não conseguem se locomover. Então, assim, o tema é importante. Atender essa população em termos de saúde, em termos de cidadania, é importante, mas não é, né, justo deixar invisíveis, né, os moradores e trabalhadores. Foi importante também o governador recuar, né, eu cumprimento o governador por ter recuado. Não é que ele errou, eu entendi o raciocínio do governador. Se há equipamentos, né, ali na região do Bom Retiro, vamos deslocar essas pessoas para ficarem mais próximas dos equipamentos. Só que os sofredores desse caso todo, né, que são os moradores e trabalhadores, seguiriam sofrendo. Nós só mudaríamos os sofredores, tá? Esses equipamentos, eu visitei esses equipamentos, eles ficam ociosos, eles são equipamentos que custam muito dinheiro público. Eu visitei, entrei nos consultórios, tem médicos, tem enfermeiros, tem pessoal capacitado para atender, mas eles ficam ociosos. E, inclusive, no entorno, tem usuários e dependentes, mesmo ali perto dos equipamentos, e mesmo estes não são, vamos dizer assim, levados para dentro. Por quê? Porque prevalece a mentalidade de que não pode ter nenhum tipo de estímulo para essas pessoas ingressarem nos equipamentos, né? Então, você tem uma pessoa usando droga na porta de um equipamento de saúde que está vazio, que custa dinheiro público, e o agente de saúde não pode trazer essa pessoa para dentro, né? E qualquer pessoa que busque, né, falar, não estou falando de internação compulsória, falar numa internação involuntária é tratada como higienista, né, é perseguida, e existe uma dificuldade imensa que é imposta inclusive aos políticos, por profissionais do direito. Mas os colegas com certeza têm muito a falar. Se houver oportunidade, eu trago mais detalhes, porque esse tema eu vivi assim, mergulhada nele, é um tema que me comove muito.
Antes de passar a palavra para os senhores, as senhoras, eu vou chamar o nosso repórter, o Matias Brotero, que nós perdemos o sinal com ele no início, mas agora a gente retoma o sinal com ele, ele que está no centro daqui de São Paulo. Boa noite, Matias. Tudo bem, Leandro? Uma ótima noite a você, a todos vocês que nos acompanham e também estão participando do Arena aqui na CNN. Nós estamos justamente no centro de São Paulo, onde se concentra geralmente o chamado fluxo, que é onde ficam geralmente os dependentes químicos e inclusive ficam especificamente nos Campos Elíseos. É um bairro do centro de São Paulo, uma parte do centro de São Paulo, fica bem perto de onde eu estou agora. Eu estou na frente da Estação da Luz, como vocês podem ver, e logo lá atrás já os Campos Elíseos, onde ficam geralmente esses dependentes químicos. A ideia do governador de São Paulo, para contextualizar quem estava acompanhando a gente, era facilitar o acesso desses dependentes químicos ao Complexo Prats, que fica no Bom Retiro, como a gente mostrou ontem aqui no Arena. E aí, de acordo com uma apuração da analista da CNN, Raquel Landim, Tarcísio Gomes de Freitas recuou em relação a essa ideia, pelo menos neste primeiro momento, né? A Raquel Landim afirmou exatamente, falou com Tarcísio Gomes de Freitas, né? E por meio também de interlocutores tem a seguinte informação do próprio governador. Ele afirmou que não vai funcionar, vai voltar atrás, é humano, não tem problema corrigir o caminho. O governador de São Paulo passou amanhã desta quinta-feira percorrendo as ruas da chamada Cracolândia, aqui do centro da cidade de São Paulo. A iniciativa havia sido anunciada por ele ainda no Palácio dos Bandeirantes na terça-feira, durante outro anúncio, mas ontem mesmo, na quarta-feira, o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou que Tarcísio não tinha conversado com ele sobre esse assunto. Ricardo Nunes ainda disse que talvez Tarcísio estivesse falando de uma outra maneira a respeito do que poderia ser feito aqui na região do centro da cidade de São Paulo, onde se concentra a Cracolândia, mas hoje vem esse recuo, apesar do governador de São Paulo ter dito à CNN que ele vai continuar procurando alternativas para resolver a situação da Cracolândia. A ideia do governador de São Paulo era aproximar, portanto, os dependentes químicos da região do Bom Retiro, onde ficou o Complexo Prats, um complexo aí com 11 mil metros quadrados, tem vários acessos para pessoas, para o atendimento de saúde, o atendimento social. Mas, por enquanto, essa ideia não saiu do papel, houve esse recuo, a gente segue acompanhando a situação por aqui. Nós percorremos, eu e Kleber Tinina, hoje, algumas regiões do centro da cidade de São Paulo, algumas ruas onde se concentram os dependentes químicos e não houve mudança em relação àquilo que a gente também já tinha visto ontem. Eu volto com vocês no estúdio. Matias, obrigado pelas informações. Matias Brotero falando ao vivo daqui de São Paulo. Vou voltar aqui à análise com a Clarice Oliveira, quem eu agradeço pela participação hoje. Clarissa, esse tema é um tema delicado, né, complexo, mas é um tema que precisa ser resolvido o quanto antes. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente, meus colegas aqui, a Denise lá em Brasília. Olha, eu acho que a gente tem duas leituras diferentes aí para fazer em relação a esse caso, no que diz respeito especificamente ao efeito que isso tem sobre o governador Tarcísio de Freitas. Primeiro, como você disse, Leandro, esse é um assunto que demanda atenção e eu acho que é muito importante que a gente tenha um governador no estado que está demonstrando uma preocupação em tentar solucionar essa questão. Dito isso, eu acho que não tem dúvida de que a forma como o Tarcísio fez essa primeira abordagem, o governador Tarcísio fez essa primeira abordagem, serviu muito mais para dar munição para os adversários dele. A gente tem que lembrar que é um governador que se elegeu sem um histórico na política de São Paulo, que foi ali duramente criticado como um forasteiro pelos adversários políticos dele. E a ideia de que ele possa ter simplificado o tamanho do problema que é a Cracolândia nessa abordagem pode, sim, jogar contra ele politicamente. Ainda assim, a gente tem observado ali com bastante frequência que há um alinhamento cada vez mais intenso, tendo em vista as eleições municipais do ano que vem, entre Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes. Portanto, a atenção que o governador dá para essa questão, se for combinada uma política consistente também na esfera municipal, pode sim ser um primeiro passo para tratar essa questão, essa polêmica, com a importância que ela tem
não desconsiderando a complexidade desse tema. A gente sabe que esse é um desafio enorme, que se arrasta gestão após gestão aqui em São Paulo e que demanda uma ação de todas as esferas de governo. Não é só uma questão de deslocar para um lado ou para o outro, mesmo aproximar os dependentes de um determinado equipamento. A política de combate a esse problema ela tem que ser estrutural aqui em São Paulo. Hélio, obrigado pela presença hoje também no CNN Arena. Obrigado, Leandro. Boa noite, colegas de bancada. Esse é um tema, Leandro, muito complicado, muito complexo, na verdade. Não é simples, como estava sendo mencionado aqui. Houve inicialmente essa bola dividida entre o Tarcísio e o prefeito Nunes. Mas está claro que a jurisdição sobre esse tema é principalmente do prefeito. É um problema municipal. O Tarcísio está tentando contribuir com a solução, oferecendo uma solução de saúde, que eu imagino que seja não compulsória, porque senão começam os problemas que a Janaína propriamente comentou. Você internar uma pessoa de forma compulsória sem haver uma decisão judicial, não dá, né? A Janaína põe um ponto muito importante. Ali tem trabalhadores, tem moradores, entre os trabalhadores tem gente do comércio, tem transeuntes que passam por ali. E o que eu considero que não pode ser aceitável é você tratar a rua com regras diferentes para pessoas diferentes. A rua, gerida pela prefeitura, tem regras, né? Todo mundo pode usar, desde que não cometa contravenção, cometa crime, etc. E, infelizmente, nesse tema super complexo, o que se vê diariamente é contravenções, não por todo mundo, mas por certas pessoas que estão ali cometendo continuadamente contravenções e crimes, e a polícia, a gestão municipal, a guarda municipal, etc., não lidam com isso, ficam muitas vezes assistindo. E isso atrapalha essas pessoas que a Janaína propriamente falou, que pagam seus impostos, que têm o direito de usar a rua sem ser importunado, sem que tenham crimes cometidos contra eles, sem ser furtados. Então, isso tem que ser tratado. Não pode simplesmente, é um problema complexo, vamos deixar aí. Não. Talvez uma solução como Vancouver, onde se tentou modernizar o bairro e trazer um hospital, não compulsório novamente, para que as pessoas pudessem ali tratar quem quisesse, talvez, né, botar uma delegacia mais presente no centro do problema, porque, caso contrário, essa vai ser uma região da cidade que vai continuar em decadência e cometendo crimes que a gente, de novo, não deveria aceitar. Vamos ouvir também a jornalista Denise Rotenburg, que está na redação da CNN em Brasília. Denise, obrigado pela presença novamente no CNN Arena. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite aos companheiros aí de bancada. Boa noite a você que está aqui assistindo a CNN. Olha, essa questão, eu me lembro, desde a época de José Serra, prefeito, ele tentou resolver esse problema, depois veio Gilberto Kassab, tentou resolver esse problema, João Dória, enfim, uma série de prefeitos já tentou resolver essa questão da Cracolândia em São Paulo. O problema parece que só aumenta. Daqui de Brasília, que a gente aí à distância, eu não conheço tanto São Paulo, mas o que eu ouvi hoje, inclusive de alguns políticos paulistas, é de que o governador Tarcísio de Freitas errou ao dizer, olha, vamos transferir de um lado para o outro. Por mais que tenha boa intenção, por mais que esteja próximo ali de um serviço de saúde ou de um atendimento a essas pessoas, levar o problema de um bairro para o outro só vai gerar insatisfação da população desse bairro que vai receber essa turma aí da Cracolândia, né, esses viciados, e tem que haver uma atuação conjunta, tem que reunir polícia, pessoal da área de saúde, da área de assistência social e fazer um programa conjunto para atuar em várias frentes, e para isso também tem que ter recursos e tem que haver uma política de tolerância zero, entendeu? Não vai existir Cracolândia se não houver droga na rua aí para essas pessoas, então tem que ter ali uma participação, uma presença maior das forças policiais e também das equipes de saúde. Não há internação compulsória, mas pode haver
um serviço conjunto ali de várias secretarias de Estado. Já passou da hora de uma cidade tão grande como São Paulo, a maior cidade do país, acabar com essa chaga. Pelo menos essa é a minha opinião e é o que eu tenho ouvido aqui. Não... É bom todo mundo ficar de olho, porque se brincar, daqui a pouco o governo federal vai também botar sua colher aí, porque eu já ouvi aqui uma conversa ali, outra lá, mas ainda não tem nada fechado, mas na área social do governo já tem gente pensando nisso. A Denise tocou num ponto agora importante, porque ela disse que em toda a campanha realmente para governador, para prefeito aqui da cidade, há uma proposta para poder tentar resolver o problema, mas nenhuma dá certo, né, Janaína? Então vamos por partes. É importante as pessoas compreenderem que por mais que o prefeito deseje, por mais que o governador deseje, existe uma resistência, eu vou falar aqui muito respeitosamente, mas é preciso ser dito, existe uma resistência muito grande por parte do Ministério Público, por parte da Defensoria Pública, em certa medida, dependendo da gestão, até por parte da OAB. Tá? Por quê? Porque quaisquer intervenções que não sejam, né, de absoluta tolerância com a permanência do status quo, de dar alimentação, ou seja, de tutelar aquelas pessoas que estão ali, quaisquer intervenções que não sejam nessa linha são tomadas como contrárias aos direitos humanos. Então, o que as pessoas não sabem é que prefeitos, governadores, secretários, eles são muito acionados para não tomarem providências. Então, por exemplo, o prefeito tentou fazer um programa de uma internação, de levar para tratamento, né? Foi acionado. Mesmo a polícia militar, durante um bom período, ficou impedida por ordem judicial de agir como polícia ali dentro. Eu passei uma situação de chamar alguns secretários para conversar e dizer o seguinte: nossa, quando nós vamos à área, a sensação que dá é que a Guarda Municipal e a polícia ali estão para dar segurança aos usuários. Então, é como se estivessem ali para garantir que eles possam continuar usando drogas ao céu aberto, moradores com filhos pequenos abrem a janela, as pessoas fazem sexo na plena luz do dia. Então, quando eles reclamam disso, aí vem, não, porque é moralismo, porque as pessoas são livres. Então, assim, é preciso compreender que não basta vontade política, tá? A Câmara, ela tem ali aqueles vereadores mais presentes, que são, em regra, de esquerda. Os vereadores de esquerda, eles são muito resistentes a qualquer ação efetiva ali na região. Tá? Seja de saúde, seja de segurança. O atual ministro Haddad, que foi prefeito, instituiu um programa que até hoje é aplaudido, né, por todos os formadores de opinião, mas o programa consistia em dar dinheiro para o drogadicto. E qualquer psiquiatra especialista nessa seara sabe que se a pessoa tem uma drogadição, você não pode dar acesso a dinheiro, porque ela vai comprar droga. Então, você dá o dinheiro na mão do drogadicto, o traficante já está esperando para pegar. Vou além, mesmo os programas sociais, eles sabem a data, o cidadão recebe o dinheiro e já está com dívida. Então, assim, essas coisas que não podem ser ditas, né, eu faço questão de dizer, sempre respeitando a divergência, mas elas precisam ser debatidas com maior abertura. Porque senão fica isso, olha, não é um problema de polícia, é um problema de saúde, mas ninguém pode obrigar. Então a prefeitura gasta horrores para manter aqueles equipamentos que estão vazios. Nós precisamos de debater isso. E parar também de tanto romantismo. Não, porque aquilo é liberdade. Ninguém ali que está drogado tem liberdade. Pais e mães vão ali para resgatar seus filhos, maridos buscar suas esposas. Não podem entrar para procurar seus parentes, tem que ter autorização. Tem criança e adolescente ali sendo estuprada. Então, esse é mundo cão, gente. Eu gostaria muito, inclusive, da gente ouvir do deputado Boulos o que é objetivamente que ele pretende fazer. E aqui não estou fazendo campanha nem a favor nem contra ninguém. Porque, em regra, se fala, não, são programas sociais. Quais são os programas sociais que vão enfrentar o crime? Porque nós estamos falando de crime.
ter boa vontade, mas também uma força em conjunto com várias áreas, né, Clarissa? A minha avaliação em relação a esse tema, assim, é muito clara de que, é claro que é muito complexo, não sou eu que agora aqui como jornalista vou sentar e vou ter a receita para acabar com a Cracolândia, mas uma coisa é certa, não é uma questão de fazer uma abordagem de profilaxia. Não é uma questão de limpeza do local, não é uma questão de fazer um policiamento ostensivo, de punir a infração de normas que esteja ocorrendo naquele local. Tem que ter uma percepção, e eu acho que aí está a maior falha do governador Tarcísio nesse processo, em não apequenar o problema, não simplificar um problema que é de altíssima complexidade. Não é um problema de policiamento, é um problema de policiamento, é um problema de assistência social, é um problema de saúde pública, é um problema de saúde mental dessas pessoas. Você já tem, esses elementos estão tão enraizados na realidade da cidade de São Paulo, dessa região da cidade de São Paulo, que não basta dizer, eu vou tirar dali, vou pôr perto do equipamento, não é pela distância que esses equipamentos estão obsoletos. É pela falta de uma ação conjunta que permita levar essas pessoas até o equipamento. Se elas tiverem condições e tiverem tendo toda a assistência, quem sabe elas consigam chegar até lá. O problema não é o deslocamento, o problema é a capacidade dessa pessoa de se desvencilhar dessa rede ligada às drogas que está ali instaurada dentro da Cracolândia.